Eu quero destacar com os irmãos o texto lá do Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos capítulo 5, do 21 em diante, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou então acompanhar a leitura aqui no telão com bastante atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Versículo 35, agora em diante. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Um pai de fé. Essa porção bíblica de Marcos capítulo 5 apresenta a narrativa sobre um pai que é caracterizado por sua fé no Senhor Jesus Cristo. No caso aqui, o nome desse pai era Jairo, ou Jair. Segundo Marcos, Jairo era o chefe da sinagoga dos judeus. Ele era o encarregado, o supervisor pela questão religiosa ali naquela região onde ele vivia. Ele cuidava dos serviços religiosos da sinagoga, que era um pequeno templo. O centro da adoração em Israel, como talvez a maioria aqui saiba, era em Jerusalém, era no templo de Herodes, antigo templo de Salomão. As pessoas iam ali para oferecerem os seus sacrifícios a Deus. Mas havia pequenos templos espalhados por todo o Império Romano, inclusive em toda a Palestina, e esses mini-templos eles eram chamados de sinagoga. E ali então os judeus se reuniam para oração, para leitura da lei do Senhor ou da palavra de Deus, para adoração ao Senhor. E Jairo era alguém como se fosse um pastor, alguém que cuidava, o dirigente principal dessa congregação. Jairo, ele tinha então uma posição de prestígio na sociedade judaica. Ele tinha uma posição de destaque ali na região da Galileia. Muita gente, se não todas as pessoas, conheciam Jairo ali naquela região. E conforme diz o Evangelho de Marcos, Jairo ele tinha uma preciosidade na vida dele. Jairo ele tinha uma alegria muito grande, que era ser pai. Ser pai de uma menina. Como talvez muitos de vocês, assim como eu, nós temos esse privilégio de sermos pais. Eu, no caso, como Jairo, pai de uma menina. Talvez muitos outros aqui, pais de
meninos. É uma grande alegria, um presente de Deus termos filhos. E Jairo, então, ele tinha esse privilégio, ele era um homem abençoado por Deus, sendo pai de uma menina. Mas a Bíblia ela não dá razão do que aconteceu com aquela filhinha. O fato é que nós encontramos aqui que aquela filha de Jairo, não sabemos se ele só tinha aquela menina como filha, se ele tinha outros filhos, mas nós não sabemos se aquela menina, o porquê dela ter ficado doente. Fato é que ela ficou doente e não só isso, ela ficou à beira da morte. Eu não sei se existem pessoas aqui que já tiveram essa triste experiência de lidar com um filho à beira da morte. Deve ser algo terrível que Jairo passou. E é sobre esse momento difícil na vida de Jairo, bem como as coisas extraordinárias que se sucederam a essa história, que nós vamos destacar aqui algumas lições importantes sobre um pai de fé. E se você não é pai, eu não quero que você vá embora, ok? E não quero que você se desligue. Talvez você seja mãe, essa mensagem serve para você. Talvez você não seja nem pai nem mãe, essa mensagem também serve para você. Por quê? Porque não só os pais devem ser homens de fé, todos nós devemos viver pela fé. Então essa mensagem é para todas e todos aqui presentes, que de alguma forma o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos ajude a aplicação dessa mensagem em nossa vida. Em primeiro lugar, um pai de fé, ele é aquele que está atento ao que acontece com seus filhos. Um pai de fé está atento àquilo que acontece com seus filhos. No versículo 23, o evangelista Marcos, ele diz que Jairo sabia do estado, da condição da sua filhinha. E ele chega até Jesus e diz sobre o estado de enfermidade que a sua filha estava vivendo à beira da morte. Eu sei que aqui no texto é um caso extremo, a filha de Jairo estava muito doente, mas quantos pais não sabem sobre o que acontece no dia a dia com seus filhos? Jairo estava muito atento. E quantos pais muitas vezes estão distraídos com coisas menos importantes, comparando com a relevância de se ter um filho? Não estão presentes, não estão participando de perto do crescimento, do desenvolvimento, da vida dos seus filhos. Nós precisamos, como pais, estarmos atentos, estarmos presentes. Se você é pai aqui de criança, saiba de uma estatística muito importante, que 90% do tempo que você vai viver com seus filhos acontece do 0 até os 11 anos de idade. 90% de todo o tempo que você vai passar com seus filhos acontece nesse período. Então, se dedique, esteja presente, aproveite esse momento. Há pais que não estão atentos como deveriam, conforme nós vemos aí na vida de Jairo. Nós precisamos participar, nós precisamos estar juntos dos nossos filhos, conhecer suas necessidades. Precisamos conversar com eles, precisamos ouvir seus dramas, seus medos, precisamos saber das suas crises, o que incomoda o coração deles, precisamos saber sobre os seus sofrimentos, precisamos acompanhar as fases de suas vidas, precisamos saber sobre suas conquistas e nos alegrarmos com elas, precisamos saber os sonhos e orarmos pelos sonhos, incentivarmos esses sonhos, precisamos ouvir os seus planos, enfim, precisamos estar atentos, não apenas à necessidade material, física, de alimento, de roupa, de escola paga, mas nós devemos estar atentos às outras necessidades, como, por exemplo, as emocionais. Um pai é muito importante na vida emocional de uma menina, ele precisa estar presente. Assim como um menino precisa do seu pai como referência masculina para ele, como referência de vida, de caráter, de integridade, nós precisamos estar atentos à vida
dos nossos filhos? Quantos pais não estão atentos às amizades dos seus filhos? Não sabem com quem eles andam? Quantos pais não estão atentos às pessoas com quem os nossos filhos estão se relacionando? Atentos ao que eles estão assistindo na TV ou na internet, que é um perigo muito grande nos nossos dias. Atentos às más influências que eles estão recebendo, talvez na escola, na universidade, até mesmo influências negativas relacionadas às drogas, que é algo muito forte nos nossos dias, muito presente nos nossos dias. Enfim, Jairo, ele estava atento ao sinal da enfermidade na vida da sua filha e por isso procurou ajuda. Filhos precisam de pais atentos, não paranoicos e nem superprotetores, porque aí já atrapalha, mas pais atentos, que participem das vidas dos seus filhos, a fim de ajudá-los, socorrê-los no tempo oportuno. Um pai atento hoje não ficará em desalento amanhã. Guardem isso. Um pai atento hoje não ficará em desalento. O que é desalento? Desanimado, desesperado amanhã. Então, dê o seu melhor hoje. Esteja atento à vida do seu filho, da sua filha. Um outro ponto, um pai de fé é aquele que toma a iniciativa em favor dos seus filhos. Um pai de fé toma a iniciativa em favor dos seus filhos. Marcos diz que assim que Jesus havia descido do barco, Jesus tinha atravessado o mar da Galileia, num barquinho junto com seus discípulos, e ele fazia isso frequentemente. Aqui foi uma dessas vezes que Marcos relata aí no texto bíblico, e Jesus, pisando na areia da praia, recém-saído do barco, diz a palavra de Deus que Jairo chegou ali diante de Jesus. Mal Jesus pisou na areia, na praia, Jairo estava ali, rogando por socorro, na presença de Jesus, em favor da sua filha que estava gravemente enferma. Ele tomou iniciativa. Um pai de fé toma iniciativa em favor dos seus filhos. Um destaque que eu quero fazer aqui no texto, nós vimos que Jairo, ele era chefe da sinagoga dos judeus. Ele era uma autoridade religiosa. Ele era um homem importante na sociedade judaica. Mas Jairo, ele não era apenas líder dentro da igreja. Ele não era apenas líder dentro da sinagoga. Jairo, ele era um líder eficaz, presente, dentro da sua própria casa. A propósito, nós encontramos em 1 Timóteo capítulo 3, que aqueles que desejam ser líderes dentro da casa de Deus ou na igreja de Deus, devem primeiro governar bem suas próprias casas. Porque como irão liderar a igreja de Deus, a casa de Deus, se não lideram bem suas próprias casas? Jairo era alguém que, em primeiro lugar, ele liderava bem sua própria casa. Ele tomava iniciativa pela sinagoga, pelas coisas de Deus, mas ele também era presente, tomava iniciativa como um líder das questões de sua casa. Biblicamente, o homem é o cabeça do lar, da esposa, da casa. E o líder, uma das funções é tomar iniciativas. Seja iniciativa de resolver problema, ossos do ofício, quer iniciativas de tantas outras coisas que nós precisamos fazer na nossa vida. Aqui nós vemos Jairo tomando a iniciativa, tomando a frente dos problemas, talvez tendo a sua esposa ao seu lado, não a sua esposa indo à frente sozinha, deixando a mulher sozinha, tomando iniciativa das coisas, mas ele à frente com a sua esposa do lado. Esse é o padrão ideal, com uma auxiliadora idônea, e os filhos atrás, no caso a sua filhinha lá atrás, e ele então tomando iniciativa em favor da causa da sua menina. Aqui Jairo então se apresenta como um pai guerreiro, um comandante do seu lar, um líder proativo em favor da sua família.
A maioria dos homens da nossa geração, e eu me incluo nela, não foi ensinado biblicamente sobre o seu papel como líderes no lar. Depois da Revolução Industrial, os homens saíram de casa e o papel de ficar com os filhos ficou apenas com as mães. E os homens, então, a partir daquele momento, começaram a ouvir que o papel do homem na sociedade ou diante da família é ser o provedor. Os homens vão na indústria, vão trabalhar e eles são os provedores. Eles trazem o quê? O dinheiro para casa. Eu cansei de ouvir isso. Nós precisamos trabalhar para dar uma condição melhor para a nossa família, para pagarmos a escola, para comprarmos comida, para comprarmos roupa para os nossos filhos, para a nossa esposa. E essa é uma verdade. Esse é um dos papéis que envolve a liderança masculina. A mulher ajuda, a mulher trabalha, mas o grande provedor do lar tem que ser o homem. Ele tem que tomar a iniciativa em ser o provedor da casa. Mas a função do homem foi reduzida a ser provedor financeiro. Porque a função masculina na liderança do seu lar vai além disso. E nós não aprendemos isso, ou muitos de nós, a grande maioria dos homens com quem eu converso na igreja, não foram discipulados assim pelos seus pais, porque talvez os seus pais não aprenderam dessa forma. Que o homem, ele deve ser o provedor, tomar iniciativa nas questões materiais, mas ele também tem que tomar iniciativa nas questões espirituais da sua casa. Ele tem que buscar a Deus pela sua família, ele tem que prover a questão emocional também para os seus filhos, para a sua esposa, dentre outras necessidades que nós encontramos dentro da família, ele deve prover ser um modelo de vida para os seus filhos. Ele deve estar presente, ele deve tomar uma iniciativa de ser o grande líder da sua casa. Nunca é tarde demais para nós aprendermos o que é ser um homem segundo o coração de Deus e assumirmos o nosso papel na liderança da nossa casa, assim como Jairo. Quem sabe você precisa tomar uma postura em relação a isso. Entender que Deus te chamou para liderar a sua casa e tomar a iniciativa pelas questões da sua casa, quer sejam elas espirituais, financeiras, emocionais, enfim, nós devemos tomar essa postura de iniciativa. É tempo de sermos homens segundo o coração de Deus, como Jairo, e priorizarmos o nosso lar, a nossa família, ajudar, pastorear a nossa casa e socorrer aqueles que precisam. Um outro ponto, um homem de fé é um homem que busca a Jesus por seus filhos. Um pai de fé busca Jesus por seus filhos. Geralmente, nos dias de hoje, quem busca a Deus, quem se movimenta a favor da família, para pedir oração, no grupo de WhatsApp, ou faz uma ligação aqui para o pastor orar, ou vem procurar alguma ajuda da liderança espiritual, quem geralmente dobra primeiro o seu joelho em favor de uma questão difícil dentro de casa, são as mulheres. Eu tenho visto isso, são as mulheres. Talvez no que envolve mães, isso é natural, por causa do instinto materno, a natureza da mãe. A mãe, ela sempre vai tomar essa iniciativa. O problema não é a mulher buscar, a mulher tomar iniciativa no sentido de oração, de clamar pelo seu lar. A questão é que nós, homens, nós não podemos abrir mão disso e delegar apenas essa função às nossas esposas, às mães dos nossos filhos. Nós devemos estar participando com elas. Nós também devemos tomar a dianteira e buscarmos a Cristo em favor da nossa casa. O homem é o principal responsável pela vida espiritual da sua casa. O marido, ele deve ser o sacerdote da família. E isso inclui responsabilidade maior pela intercessão, pela oração,
do seu lar. Interceder é se colocar entre Deus e uma pessoa, a qual nós queremos apresentar diante de Deus. A oração é simplesmente nós pedirmos para nós. Intercessão é pedirmos por alguém. E nós vemos aqui um pai nesse texto, Jairo no caso, que foi um intercessor pela sua casa, principalmente pela sua filhinha, que estava doente. Jairo, ele certamente tinha compromissos, ele tinha muito trabalho. Eu sou pastor e a gente tem uma agenda cheia, sem querer se valorizar, né, nessa questão, mas a gente atende pessoas e tem tantos compromissos, e Jairo também era uma espécie de pastor, ele cuidava de uma congregação, e provavelmente ele tinha o seu trabalho, e aquele era também o seu ganha-pão. Mas Jairo, ele sabia que ele não podia negociar aquilo que era importante, ele tinha os seus afazeres, mas ele não podia deixar de abrir mão, de achar um tempo para buscar a Deus em favor da sua casa, para buscar a Deus em favor, no caso aí, da sua filha. Como lares precisam de homens, maridos, que busquem o Senhor Deus fervorosamente, rogando por seu lar, por seus filhos diante do Senhor. Não só quando as coisas ficam ruins, como aqui nesse caso. Nós não podemos reduzir a oração a uma escada de emergência. Sabe quando a coisa está pegando fogo e aí a gente está dentro de um ambiente e ali está queimando tudo, a gente pega uma escada, põe na parede e sobe nela para a gente se safar. Oração não deve ser uma escada de emergência apenas. Nós devemos ser intercessores, homens de oração todo dia. No dia a dia, pela vida da nossa família, pelos nossos filhos. Precisamos orar por eles, orar com eles e ensiná-los a oração. No versículo 22 desse texto aí, nós encontramos Jairo intercedendo, buscando a Jesus em favor da sua filha, da sua família. Jairo, então, ele chegou diante de Jesus e ele se prostrou. Ele se humilhou diante de Jesus. Jairo reconheceu que ele precisava de Jesus. Jairo reconheceu que ele era dependente de Deus. Nós pais, nós não somos, apesar dos nossos filhos pequenos se iludirem e acharem que nós somos super-heróis, mas um dia eles vão cair na real e eles vão ver que nós não somos. Nós não somos o Homem de Ferro, nós não somos o Thor, nós não somos nenhum dos heróis da Marvel. Nós somos homens fracos. Nós passamos por situações difíceis, que nós fraquejamos. Agora, os nossos filhos precisam saber um dia que nós, pais, nós temos um grande super-herói. Nós temos um grande pai. Nós temos um pai perfeito. Nós temos um pai todo-poderoso. E é ele que faz a diferença na nossa vida. Jairo, ele reconheceu que ele dependia de Deus. E nós, pais, homens aqui, nós precisamos reconhecer isso, que a vida como pai sem Deus é muito difícil, e não só como pai, em todas as esferas da vida. Nós precisamos reconhecer que precisamos de Deus, nós não podemos ser soberbos, não podemos ser orgulhosos, não podemos querer depender dos nossos recursos, da nossa racionalidade, dependemos da nossa própria inteligência, da nossa própria psicologia acerca da vida. Nós devemos reconhecer que existe um Deus maior do que nós e que pode cuidar de nós, e diante dele é que nós devemos nos curvar e rogar a ele pela nossa família, pelo nosso lar. O Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor, ele não nos prover, em vão são os nossos esforços no trabalho. Chega uma hora que a gente vai entender o seguinte: nós precisamos de Deus. E pais que fazem como Jairo, que se curvam, que vão diante dos pés de Jesus e rogam o auxílio para sua casa, a bênção para sua casa, estão reconhecendo que são dependentes de Deus. Estão colocando seus filhos, suas casas, nas mãos do grande Senhor. Um judeu, ele nunca se curvava como Jairo fez diante de homem nenhum. Um judeu, ele se curvava, e aí o texto diz que Jairo se prostrou,
e a palavra prostrar-se aí traz a implicação de adoração, porque prostrar é mais do que se ajoelhar, é se inclinar no chão mesmo, colocando a boca no chão. Um judeu ele fazia isso apenas diante de quem? Diante de Deus. De alguma forma, nós não sabemos como Jairo reconheceu que Jesus de Nazaré, ele é Deus. E ele é o Deus encarnado que estava ali. E ele então se joga aos pés de Jesus. E como nós precisamos de homens, mulheres, pessoas que se joguem aos pés de Jesus. Tem uma frase que diz assim, John Henry Burney: não há lugar na terra mais alto e poderoso do que aos pés de Jesus. Cair aos pés de Jesus é estar de pé. Aqueles que caem aos seus pés são exaltados. Jairo se jogou aos pés de Jesus. E ele percebeu que não existia lugar maior, mais alto que ele podia estar, naquele momento de adversidade, do que aos pés de Jesus, do que no chão aos pés do Senhor. 1 Pedro, o apóstolo, lhe diz o que na sua carta? Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, ou debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. A questão é, nós temos feito isso? Nós temos nos lançado aos pés do Senhor? Talvez esperamos muito de Deus, mas será que temos feito a nossa parte? Jairo, ele foi alguém que dependeu do Senhor, buscou o Senhor com humildade. Ele foi persistente também na oração. No versículo 23 diz que ele implorou a Jesus insistentemente. Ele perseverou ali em rogar a Jesus em favor da sua filha. Talvez você, pai, está aqui presente nesse finalzinho do Dia dos Pais. Existe uma causa dentro da sua casa em relação à sua família. Talvez em relação a um filho, uma filha, uma situação difícil. E talvez você já esteja orando. E ainda você não viu o resultado, você ainda não percebeu a resposta de Deus. Aprenda com Jairo nessa noite. Não desista. Não se entregue. Persevere em oração. Insista, implorando aos pés de Jesus, e no tempo dele, ele pode fazer as coisas que precisam ser feitas. Jairo, ele foi persistente, ele foi humilde, ele buscou a Jesus pela sua filha, e ele não exigiu de Jesus nada. Nós encontramos Jairo aí no texto, não reivindicando os seus direitos, até porque nós, pecadores, não temos direitos nenhum diante de Deus. Nós somos carentes da misericórdia de Deus, nós somos pecadores. Deus não deve nada para nenhum de nós. Nós é que devemos para Ele. Então não é querendo colocar Deus contra a parede, determinando, exigindo de Deus, que Deus vai se mover. Jairo aqui, ele rogou pela misericórdia de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia da minha filha. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, como um pai desesperado, um pai que está aflito com a sua filha doente. E quando a gente fala misericórdia, a gente está dizendo para Deus, Deus, primeiro o Senhor não me puna, porque eu mereço é ser punido pelo Senhor. É isso que eu mereço. Primeiro o Senhor não me puna, porque Tu és santo, 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 e eu sou um pecador. E Deus, tenha misericórdia da minha filha, tenha misericórdia da minha casa. Haja com graça em nosso favor. Nós devemos orar com fé. Não significa que sempre Jesus, Ele é obrigado a fazer o que nós queremos. Mas a oração de fé pode muitas coisas em seus efeitos, diz a carta de Tiago. Então, aquele homem, aquele pai, ele orou humildemente, perseverantemente e com fé. Ele creu firmemente que Jesus era a solução para a sua casa. E talvez você esteja pensando, há um problema na minha casa, no meu lar, com os meus filhos, porque eu estou sem dinheiro, porque eu estou sem emprego, e você coloca a sua expectativa de melhora no próximo governo, em ajuda de pessoas, e eu quero dizer para você que a sua esperança deve ser Jesus Cristo.
Você deve, antes de todas as coisas, você deve se curvar e crer que Ele pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua vida, dos seus filhos, da sua família. Precisamos ser pais como Jairo, pais de oração, que colocam seus filhos no altar do Senhor, com fé, perseverança e humildade. Nos colocarmos diante do Senhor e orarmos pelos nossos filhos, suas vidas espirituais, seus relacionamentos com Deus, suas vidas sentimentais, pelo futuro dos nossos filhos, orarmos talvez pelos futuros maridos das filhas, orarmos pelas futuras esposas dos filhos, orarmos pelo trabalho, orarmos pela escola, orarmos para que eles obedeçam o Senhor, para que eles não neguem o nome de Cristo, para que eles não sejam uma vergonha para o Evangelho e para a Igreja de Cristo, para que eles sejam uma bênção na geração deles, que eles sejam ganhadores de almas, que eles sejam homens e mulheres que glorifiquem a Deus com suas vidas. Nós devemos dobrar os nossos joelhos e rogarmos em favor dos nossos filhos, sermos homens, mulheres de fé. Não sei qual o seu drama como pai em relação aos seus filhos hoje, mas busque a Cristo por eles. Tem um curso que nós damos aqui na igreja para homens, o curso se chama Homem ao Máximo. Não é que é homem ao máximo de se achar, não é isso, mas é ao máximo do seu potencial. Ser um homem ao máximo do seu potencial, que é ser um homem como Jesus, é ser um homem à imagem de Cristo. Jesus é o homem ao máximo e nós devemos aprender a ser como Ele. E uma das lições desse curso traz uma pergunta, o título da lição. A pergunta é: há um sacerdote em casa? Há um sacerdote em casa? Na casa de Jairo havia um sacerdote. Havia um homem que se colocou em buscar a Cristo pela sua filha, pela sua família. Que haja nos nossos lares também, meus irmãos. Que nós sejamos os sacerdotes da nossa casa. Em Cristo, todos somos sacerdotes. Nós cremos no sacerdócio universal dos crentes, como batistas, como doutrina bíblica. Mas dentro da casa, o principal sacerdote deve ser o pai, o marido, o homem. Que nós possamos aprender com Jairo. E grandes coisas podem acontecer da parte de Deus, quando homens estão buscando verdadeiramente a Jesus Cristo, como aconteceu na vida de Jairo. E por último, um pai de fé leva Jesus aos seus filhos. Um pai de fé leva Jesus para os seus filhos. Nós vemos aí no versículo 24, que depois de Jairo abordar Jesus, ir até Jesus, o texto diz que Jesus foi com ele, Jesus foi com Jairo. E é um trecho pequeno, é uma frase curta, mas cheia de significados. Jesus foi com Jairo. Versículo 38 diz que quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, 39, então entrou, e aí aconteceram muitas coisas. Jesus foi com Jairo, Jesus foi à casa dele, Jesus entrou naquele lar, Jesus entrou naquela situação caótica que Jairo momentaneamente vivenciara. Quando vamos até Jesus, nós devemos também levar o Senhor Jesus para a nossa casa. E quando isso acontece, quando Jesus está na nossa casa, quando Jesus vai conosco para a nossa casa, coisas mudam ali. Quando Jesus vai para a nossa casa, vidas são transformadas. Situações das mais adversas podem cessar, como no caso de Jairo e sua filha. Quando Jesus entra no lar, numa família, numa relação entre pai e filho, num casamento que está conturbado, tudo pode mudar.
A tristeza pode ser transformada em alegria, a perdição em salvação, o medo pode ser transformado em esperança, como foi com Jairo. Coisas grandes aconteceram com aquele fato aparentemente simples de Jesus ter entrado na casa de Jairo, Jairo ter buscado Jesus e ter levado Jesus para a sua residência, para a sua família. A pergunta é, como nós podemos hoje levar Jesus para a nossa casa? Naquele tempo Jesus estava ali de carne e osso, ele estava encarnado ali, andando na Galileia, mas hoje é possível isso? É possível. Como nós podemos levar Jesus para a nossa casa? Jesus ele está presente em todos os lugares. Ele está presente, de uma certa forma, em todas as casas. Mas a questão aqui é a presença manifesta de Jesus. É Jesus se manifestar ali como Deus, como Salvador, como Redentor, como Senhor. E é esse o sentido que nós devemos levar, entre aspas, Jesus para a nossa casa. Como nós podemos fazer isso hoje como Jairo fez? Primeiro, através da evangelização da nossa casa. Como nós podemos levar Jesus para o nosso lar? Através da evangelização do nosso lar. Eu tenho uma filha pequena e desde que ela nasceu, eu tenho procurado levar Jesus para ela. Afinal de contas, nós fazemos isso, eu como pastor, para tanta gente. E em primeiro lugar, eu tenho que fazer isso dentro da minha própria casa. Senão, eu posso ter sido usado por Deus para alcançar muitas pessoas para Cristo. Mas se eu perdi a minha filha, eu fracassei. A primeira alma, o primeiro alvo para mim hoje é o coração da minha filha. O primeiro coração que eu devo pastorear é o coração da minha filha. E conduzi-la a um encontro na história da vida dela com Jesus Cristo. E para isso eu preciso semear a palavra de Deus e regar com oração praticamente todo dia, aguardando o dia que o Espírito Santo de Deus fará com que a semente ali do Evangelho que foi plantada vai brotar. E ela então vai poder tomar a maior das decisões da vida dela, que é confessar a Jesus Cristo e crer nele como seu único e suficiente Salvador. A maior das decisões dos nossos filhos não é a carreira que eles vão seguir. De repente você está pensando assim. Isso é quem não conhece a Deus que pensa. O salário que eles vão ter, a universidade que eles vão estudar. Essa não é a maior decisão dos nossos filhos, nem com quem eles vão se casar. Tudo isso é importante, são decisões relevantes. Mas a maior decisão para a vida dos nossos filhos e para qualquer ser humano é a decisão ao lado de Cristo. É crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Sabe por quê? Porque qualquer outra decisão vai apenas afetar a nossa vida terrena, passageira, física, material. Porém, essa decisão vai ecoar, a decisão em crer em Jesus Cristo como Salvador, essa decisão vai ecoar por toda a eternidade. Todos um dia aqui passarão. E nós devemos estar atentos a isso. E devemos levar Jesus, porque não adianta nada os nossos filhos ganharem o mundo inteiro se perderem a sua alma. Tem uma estatística interessante que eu já citei aqui algumas vezes e é sempre bom ressaltar porque tem sempre gente nova chegando. Uma estatística que vem do Centro Barna de Pesquisas Cristãs, lá nos Estados Unidos, e diz um dado bem interessante de um homem que toma a postura de levar a sua casa para Cristo. O Centro Barna de Pesquisas diz que 93% dos homens que se convertem, que creem em Jesus como Salvador e que tomam uma postura firme de levar a sua casa
a Jesus, inclusive mulher e filhos, 93% tem êxito, tem sucesso nisso. 93% é muita coisa, meus irmãos. Eu não estou falando aquele que é relapso, que não está nem aí. Estou falando homens que entenderam o seu papel e estão pagando o preço e se converteram, foram o primeiro a se converter e então agora eles tomam uma postura, eu vou levar minha casa inteira para Jesus. 93% tem êxito. Em comparação com as mulheres que se convertem primeiro na sua casa, 30% consegue levar sua família inteira para Cristo. Se você, irmã, conseguiu isso, ou Deus te usou para isso, você é uma privilegiada. E não é porque as mulheres são inferiores aos homens, é por uma questão de papéis que o próprio Deus colocou na criação e determinou nas relações sociais e familiares. O homem, ele detém a autoridade, a liderança do seu lar, inclusive quando ele se coloca numa posição de evangelista da sua casa. Nós devemos fazer como o Salmo 78, aquilo que nós recebemos e ouvimos, não negaremos de transmitir para os nossos filhos. O melhor que um pai, um chefe de casa, um sacerdote do lar, um homem cristão pode fazer é levar a sua casa, os seus filhos a Jesus. Mas primeiro ele precisa se encontrar com Cristo. Ele não pode levar a Cristo se ele primeiro não tem a Jesus. Jairo, ele saiu para se encontrar com Cristo e levou Cristo para a sua casa. Além de roupa, comida, provisão material, carinho, amor, devemos seguir o exemplo de Jairo. Levemos Jesus através da evangelização para os nossos filhos. Se você tem filho pequeno, não perca tempo. Não deixe para depois, não delegue isso para a igreja, para o pastor. Nós vamos ajudar você, mas você tome essa postura. Traga os seus filhos na igreja, seja modelo e fale do Senhor Jesus Cristo. Leia a Bíblia, apresente o Evangelho para os seus filhos durante o tempo da semana. Nossos filhos precisam do Senhor. Que os nossos filhos não tenham apenas pais de fé, mas pais na fé deles mesmos. Pais biológicos e pais espirituais ao mesmo tempo. Podemos levar Jesus para o nosso lar através da evangelização e através da oração, como nós já vimos aqui também. Orando com a nossa família, pela nossa família, Jesus nos ouve e vem ao nosso socorro, rogando a Deus as bênçãos dele para os nossos filhos. Nós encontramos esse princípio não só aqui com Jairo, mas na Bíblia inteira, no Antigo Testamento. Eu estava lendo essa semana Gênesis capítulo 49 e vendo o final da vida de Jacó, quando ali é relatado no capítulo 49 a história, um pouco da história, o resumo da história dos seus filhos. E um dos filhos que é relatado ali em Gênesis 49 é José. E nós vemos ali Jacó rogando as bênçãos de Deus para José, como pai rogando, intercedendo por José. Nós encontramos Jó, no livro de Jó, rogando pelas manhãs em favor dos seus filhos, rogando a bênção de Deus para os seus filhos. Manoá, que não é uma mulher, é um homem, né? Um nome meio unissex aí, né? Pai de Sansão, antes de Sansão nascer, ele já estava orando, rogando as bênçãos de Deus pelo seu filho. Filhos precisam da bênção do pai, filhos precisam da bênção que o pai busca pelos filhos. Que os nossos filhos, meus irmãos, sejam abençoados profundamente por Deus, através de homens que levam Jesus, que levam a bênção de Cristo, da pessoa de Cristo, da salvação de Cristo e da provisão de Cristo para dentro do lar. E que eles aprendam também conosco a confiar em Cristo, em Deus. Que eles lembrem um dia na vida que há um Deus que eles podem confiar, um Deus que eles viram dentro da casa deles, enquanto eles estavam com seus pais, um Deus que eles aprenderam a buscar, através da vida dos seus próprios pais. Nós vemos aqui na vida de Jairo que um grande milagre aconteceu.
E eu posso dizer com toda certeza, esse milagre não aconteceria se Jairo não tivesse ido buscar a Jesus. Teria ou não? Não teria acontecido. E muita coisa não vai acontecer no seu lar, sabe por quê? Porque você não está buscando o Senhor. Talvez muita coisa poderia estar acontecendo se nós tivéssemos buscado. E talvez esteja acontecendo em algumas casas aqui porque pais estão buscando o Senhor, como Jairo. Não podemos contar as histórias de milagres, de intervenções magníficas de Deus na nossa família se nós não buscarmos o Senhor. Jairo, ele tinha uma linda história para contar. A filha dele não só ficou doente, depois aqui ela morreu. Jairo teve uma má notícia indo com Jesus a caminho da sua casa. Os servos dele chegaram e falaram assim: Jairo, não adianta mais nada, não dá para fazer mais nada, não incomode mais Jesus. Sabe por quê? Porque sua filha morreu. Imagina isso, meus irmãos, um pai recebendo uma notícia dessa. Talvez seja a pior das notícias que um pai pode receber. E Jesus disse para Jairo: Jairo, não dê ouvidos para esses, creia somente, não tenha medo. E Jesus entrou naquela casa, Jairo levou Jesus para lá, Jesus entrou, viu a menina morta, e Jesus só disse uma palavra, uma frase para ela. Talita cumi, que significa: menina, levante-se, ande. E a menina se levantou. E uma casa que havia choro, luto, se transformou numa casa de alegria. Se transformou em festa. Nós devemos fazer isso, meus irmãos. Nós devemos confiar em Cristo. Nós devemos buscar o Senhor. Nós devemos estar aos pés de Jesus. Nós devemos rogar as bênçãos do Senhor para os nossos filhos, para a nossa casa. E muito do que acontece pode ser transformado pelo poder do Senhor na nossa vida. Jairo, ele foi um pai atento, um pai de fé, um pai que buscou o Senhor, um pai que buscou o Senhor pelos seus filhos ou pela sua filha, que levou Jesus para sua casa. E o final da sua história foi uma história tremenda. E que seja assim na nossa vida, que sejamos pais de fé e que vejamos os milagres, o agir de Deus na nossa casa, a manifestação poderosa do Senhor na nossa casa, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo as bênçãos que nós necessitamos. Uma última aplicação aqui desse texto, eu não poderia terminar essa exposição aqui sem dizer essa última aplicação. Talvez você esteja aqui nessa noite, final do Dia dos Pais, e eu não conheço todo mundo aqui, porque nós temos pessoas novas, mas quem sabe esse é um Dia dos Pais difícil para você, porque quem sabe você perdeu um filho ou uma filha. Isso pode acontecer, nós não sabemos por que acontece. Sabemos que Deus, Ele tem tudo planejado, e essas coisas podem acontecer, como já aconteceu aqui na nossa igreja. E eu quero dizer para você a mesma coisa que eu vou dizer para alguém que de repente não tem o pai hoje. A questão aqui é invertida. Talvez você seja um filho que não pode dar um abraço no seu pai hoje, no Dia dos Pais. Olhando aqui para uma última aplicação nesse texto, eu quero dizer para você o seguinte: o que Jesus fez com aquela menina, trazendo ela de volta à vida, a Bíblia diz que Jesus vai fazer isso de novo. E não trazer simplesmente essa vida com esse corpo aqui, que vai morrer de novo, mas na sua vinda, na sua segunda vinda, os mortos ressuscitarão. O mesmo Senhor que disse: Talita cumi, Lázaro, sai para fora. É a mesma voz que vai chamar todos os mortos. E eles ressuscitarão. E esse será um grande dia. Porque filhos serão devolvidos aos pais, pais serão devolvidos aos filhos, e todos estarão diante do grande Pai celestial, numa só família, numa só fé.
Se você tem um filho que morreu no Senhor, ou um pai que morreu no Senhor, que essa esperança seja um alento para o seu coração. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, e todos aqueles que creem nele terão a vida eterna e ressuscitarão com ele também.